o Trump joga poker. Alguém da América Latina joga truco? O Petro trucou em cima da aposta do Trump e ganhou ou não? Não, perdeu, né? Ele voltou atrás, velho. Ele voltou. Porque, veja, aí tem uma coisa assim, o jogo. Porque aí você tem que ter meios. Eu gosto muito do Petro, de mesmo. Mas o que a Colômbia vai ter com os Estados Unidos? Coisa que o Brasil e o México, o papo é outro. Não, são grandes potências, mas são potências regionais importantes. Hoje, no mundo, não tem nenhuma grande potência que não precise das potências regionais. Esse é um outro momento. Por isso que tem alguns autores, e eu concordo mais com eles, é um pensador de origem indiana, Sharia, Amitabh Sharia, ele fala que a ordem não é multipolar, ela é multiplex. O que é esse multiplex? É que há poderes regionais que têm uma certa autonomia, adquirem certa autonomia e poder, que as grandes potências não podem fazer o que quer. Então, tem vários exemplos disso. Então, o Trump vai ter resistência nesse terreno. Aqui, Brasil e México. No Oriente Médio, o Biden com muita dificuldade com a Arábia Saudita, Emirados Árabes, está com dificuldade. Então, tem muita dificuldade. Essa que é a questão. Então, ele não vai poder fazer o que quer. Agora, o que é importante na América Latina, claro, vai ser uma... o medo maior que eu tenho agora assim, é Cuba. Quer dizer, eu nem sei como, se ele vai aumentar, se tem jeito de aumentar bloqueio e sanção com Cuba, mas tudo é possível. Ele vai arrochar tanto porque vai ser o troféu para a extrema-direita, derrubar o regime Cuba. E nisso a China tem um papel fundamental. Né? A China vai ter que, principalmente a China, não estou dizendo só a China, mas... Mas a China tem evitado entrar nessa seara. Vai continuar evitando? Então, aí é que tá. Vamos ver, é um teste, né? Se eles querem entrar na questão política. Vamos ver o teste. Eles começaram a entrar lá em Gaza, daquele jeito chinês, né? Que demora séculos. Né? Mas você tem razão, ele tem entrado a evitar, mas vai ser muito difícil a situação de Cuba. Eu tenho um professor, amigo cubano, que ele falou o seguinte para mim: Reginaldo, agora com esse governo do Trump, não precisa, acabou o lobby de Cuba. No primeiro momento eu assustei, falei, por quê? Ele falou, não precisa, estão todos no governo. Então, ou seja, eu acho que um punhado de lobby vai deixar de existir. O de Cuba, aí agora a moda é multimilionário. Dos multimilionários, quer dizer, eles não precisam mais de representação. É verdade. Eles já estão no governo. Não precisa de emissário, não precisa de nada. Então, na verdade, o governo Trump não é o governo que representa os bilionários, é o governo dos bilionários. Justamente. Essa é uma diferença do democrata. Ele é o governo deles. Quer dizer, veio e está jogando isso na cara de todo mundo. Não tem disfarce. É isso daí. E pronto, acabou. Então, eu acho que é isso das sanções, de jogar truque e tudo. Mas nisso, então, já que a gente está falando de jogo, o Lula, e eu estou mais alinhado com o Lula e com a Cláudia Sheinbaum, mais o xadrez, ou se quiser, aí dos árabes e o gamão. Não é truque nem poker. Não tem, porque não tem rompantes, tem sutilezas. E a variável tempo é importante. Entendeu? Não é aqui e agora. Tá? Então, eu acho que o Lula está corretíssimo. Vai ter mais coisa do Trump. E ele não vai, eu acredito. Não é hora, não precisa queimar cartucho na primeira crise. É isso. Ficar respondendo assim à torta direita. Calma, vamos ver umas coisas. Agora ele respondeu muito bem, vai tarifar o Brasil, a gente faz o mesmo. Vamos lá, reciprocidade. Vamos ver o que vai acontecer. Ué. Quer dizer, é isso, ele está fazendo corretamente. Então, vai ter muito jogo aí Agora, concluir, o Trump vai ficar testando todo mundo. Testou Dinamarca, testou Canadá, vai testando, vai falando, vai jogando as pedras dele aí.
Essa pergunta do Rodrigo Gonzaga, como você diz, o Petro não levou a coisa das algemas, ou levou? Ele ganhou essa parte da briga? Vale a pena brigar por isso? Essa é também uma questão que envolve essa Eu questão das acho que a questão moral, claro, ela é importante, não pode ser só do realismo. Esse negócio da algema é um horror esse negócio. Né? Mas, por outro lado, pode ter essa negociação, tá, simbolicamente tirou a algema, mas ele parou lá com o ímpeto dele e eles voltaram. O que eu não saiba é isso, eles voltaram. Aliás, nisso tudo, eu, sinceramente, agora eu vou inverter, queria te ouvir, porque eu não vi ninguém comentando. Não, manda voltar. Se volta para os Estados Unidos é pior, eles vão ficar presos. Eu não consigo entender isso. Volta para lá. Volta é pior. Eles vão ficar lá incomunicável, presos. Aí as pessoas, não, mandar voltar nada. Mas o Lula também. O Lula falou que não aceitava a coisa da algema. Quer dizer, tem um embate aí. Voltando ao que eu te havia dito. Migração foi um teste. Eu quero ver a questão tarifária, questão econômica, que são as questões de peso. Né? Peso no sentido de poder. Aí é que eu quero ver. Ainda ele não entrou nisso. Vamos ver. Quem está falando, mas tortura é da história tortura é da história dos Estados Unidos. Porque, veja, eu vou aproveitar a chance aí do Wagner, é o seguinte, veja só, não sei se você já ia perguntar, eu posso me adiantar. Essa história... adiantar, depois a gente, se faltar coisa, eu pergunto. Você me controla aí. Essa coisa de ficar falando, o Trump e Hitler. Pessoal, os Estados Unidos fizeram um dos piores genocídios, todo genocídio é ruim, da história com os indígenas no século XIX. Os horrores da escravidão, as invasões antes do Hitler. Porque alguns que falam isso, os democratas gostam disso, para falar o quê? Que é um negócio estranho aos Estados Unidos, né? Como se só tem uma ideologia aí que veio da Europa e entrou nos Estados Unidos, que é o nazifascismo. Infelizmente, não é isso. Está no âmago dos Estados Unidos, inclusive o Hitler Mussolini se pautava pelo que os Estados Unidos fizeram com os indígenas. Então, essa história não é de Trump, essa história não é de coisa, é história de uma boa parte dos Estados Unidos. A gente precisa colocar isso na cabeça. O nazismo. Lógico que tem grupo nazista lá, não tem dúvida. Mas não precisa recorrer a isso. Porque o Trump está recorrendo que eles é alguém que está bochichando ele. A presidentes dos Estados Unidos do século XIX. Do Andrew Jackson, que exterminou os indígenas, e do McKinley, inclusive que eu estudei um pouco falado, que foi o momento que os Estados Unidos começou a se expandir além do hemisfério. Pouca gente falou isso. E colocou a Marinha dos Estados Unidos no topo. Ele está falando do McKinley. Então, veja, o que eu estou querendo dizer com isso? Não é um negócio que paira no ar, que é o Trump, que é a turminha dele. Não, essa turma do Trump está tentando resgatar algo de parte, não estou dizendo de todo, mas de parte dos Estados Unidos. Quando eu fui ver o discurso dele, porque uma coisa é ler, depois eu fui ver, para ver o de posse, ele falou um negócio assim, vou mudar o nome do Golfo do México. Teve um pessoal que levantou lá, estava em êxtase. Uma coisa de louco, não é... Você vê as pessoas, não é algo, vamos dizer, fictício. As pessoas vêm ao grande Estados Unidos, os Estados Unidos, a coisa. É isso. Ele está atingindo esse pessoal. Não é brincadeira, não. A coisa é séria. Você sabe que as primeiras menções a Panamá, Groenlândia e Canadá, muita gente reagiu tipo, é uma blague. Mas quando a gente pega, inclusive esse artigo que eu citei, dentro dos Estados Unidos está sendo discutido seriamente. Sim. E algo que me impressionou nessa história, de tudo, acho que as reações do Panamá e do Canadá foram dentro do que eu esperava. Mas a reação da Dinamarca foi absolutamente covarde, num nível que eu não esperava.
porque, de alguma forma, a Dinamarca faz parte da OTAN e é um país que frequentemente cede seus soldados para a OTAN e tem uma certa cobertura na União Europeia. A Europa parece estar mais de joelhos diante do Trump do que a América Latina. Com certeza. Para você? Com certeza. Com certeza. A Europa está de joelho. Há muito tempo e agora vai ficar. Agora, eu estou gostando. Dessa parte eu estou gostando, porque é uma briga entre eles. Adorei, porque a Dinamarca foi muito boa para mandar soldados para matar gente no Afeganistão. Veja, eu assisti, é interessante, vários documentários da Dinamarca sobre a ação deles no Afeganistão, de denúncia, né? De gente de esquerda lá. Então, assim, eles atuaram lá de forma pesada. Então, quando é Afeganistão, Iraque, eles canta grosso, né? Com o tempo ele fica quietinho. Então, eles que se brigam. Briga a Groenlândia entre eles. Estou torcendo para ter, sinceramente. Então, isso é diferente do democrata. Entendeu? Democrata articulado com os europeus. Muito articulado, desde o Woodrow Wilson. Os republicanos, tendência a pular fora. Mas sempre aliado à Inglaterra. Hein? O Kissinger dizia o seguinte: o Canal da Mancha é muito mais extenso do que o Oceano Atlântico, muito mais largo, né, a distância. É isso. A Inglaterra está lá com os Estados Unidos colado. Agora, a Alemanha está indo para assumindo de vez, né? Porque o Scholz, para mim, é de direita. Não é assumido. Mas agora, assumindo mesmo que é de direita, centro-direita, acho que vai isso. A Europa vai ficar de joelho. Eu também acho. China e Rússia estão reagindo bem ao trumpismo? Bom, eu acho que, por motivos diferentes, os dois, eu acho que torceram para o Trump. A Rússia, a guerra vai acabar. O Trump está fazendo uns floreios, fez Twitter falando Putin, então vai se reunir. Parece que vai, eu vi lá o assessor do Trump falando, vão se reunir, e o Trump vai parar de dar dinheiro, porque, veja, não é só para a Ucrânia, é a lógica, a cabeça dele. Quando ele entrou no primeiro mandato, me lembro muito bem, ele estava lá no Salão Oval, chamou um assessor e falou: o que nós estamos fazendo nesse país? Ele nem lembrava, Afeganistão. O cara falou: Afeganistão. Eu falei: pois é. Por causa do 11 de setembro. 11 de setembro faz muito tempo. Quero sair desse lugar aí. Desse lugar. E foi. Não dá para sair assim, não dá para sair assim. Foi. Ele sentou com o Talibã. Os Estados Unidos, algo inédito. Os diplomatas americanos foram em Doha e negociar para sair. Então, ele quer sair fora dessa coisa da Ucrânia, não quer arrumar encrenca com a Rússia, até para não fazer aquilo, inclusive analistas democratas criticaram o Biden, que jogou a Rússia no colo da China. O Biden fez isso. Então, com essa história da Ucrânia, ele vai tirar de lá, amenizar as coisas com a Rússia, e aí sim, ele está armando o terreno para concentrar tudo na China. Isso é verdade. Se esse é o plano. É o plano dele. Se esse é o plano do Trump, e esse plano é sabido, por que a China também preferiu o Trump? Porque vai jogar os países no colo da China. Ele vai começar a retaliar. Da Colômbia, retaliar esse, México, não sei o quê. O México, eu já li hoje o jornal lá do México, né? Estão se preparando aí se vai ter essa tarifa de 25% ou não. Se tiver, o México, a Cláudia fez uma declaração, o tio Lula. Tudo bem, já estamos aqui com um esquema. Estamos com um planejamento e tal, diversificar a exportação, vai ser difícil, mas nós vamos nessa. Né? Então, vai ser isso. Agora, eu não sei, eu não tenho os números aqui, mas os investimentos da China no México, que são altíssimos, já são altos. Eu lembro quando eu fui a última vez para o México, 2019. Foi 19. O aeroporto do México, só a coisa de empresa chinesa. Lotado. Né? E é isso, vai jogar tudo vai arrumar encrenca com os países árabes, já estão com a China. Vai jogar mais na China.
É isso que a China vai gostar. Vai ficar esperando de braços abertos os países. Vai taxar o Brasil? O Brasil já tem, né, o comércio, parceria, tudo mais para a China, mas mais ainda para lá. Mas você vê, o próprio Estados Unidos, o assessor dele, um assessor do Trump, o secretário, disse assim, não, mas petróleo nós não vamos taxar do Canadá e coisa, porque senão vai precisar ir para a Venezuela, né? Então, resumindo, Haroldo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, política, para formular política externa, qualquer grupo, e o Trump tem vários grupos lá com ele, bilionários, multimilionários, etc. Só que essas ações dele, como os Estados Unidos é uma grande potência e tem negócios, investimento no mundo, essas ações dele, por vezes, vai bater em algum grupo que apoia ele. Internamente, você disse. Internamente. E aí vai ter uma disputa interna. Isso é que a gente olhar para a política externa, porque às vezes o pessoal acha que é a chamada interesse nacional uma via de mão única homogênea. Não é. Né? Então, quando ele diz despreza a América Latina, ele pode desprezar os governos, mas não o mercado da América Latina. Não é que é o principal, mas é importante para muitos empresários, investidores americanos. Também não vão querer isso. Esse que é o dilema, entendeu? Porque assim, você tem uma economia globalizada que vai fazer proteção. Ok, até que ponto vai isso? Para lidar com Trump, é preciso mais força ou mais jeito? Não, astúcia. Astúcia. Maquiavel dizia, do leão é a raposa, né? Às vezes é raposa, às vezes é leão. Quando o seu inimigo é mais forte, você tem que ser raposa. Vai enfrentar o inimigo de peito aberto. Né? Enfrentar, sim, mas com astúcia. Acho que esse é o recado. E nisso, sim, para parâmetros, né? Eu sei porque nas redes, todo mundo elogiando o Petro, né, boa parte da esquerda, e criticando o Lula. Não, eu estou com o Lula. Eu estou muito mais com o Lula. Muito mais. Certo. Lula é a nossa raposa e Petro é o nosso gatinho. É isso que você está falando. É isso aí. Vai enfrentar, vai ficar com esse discurso. Não, o discurso dele é muito bonito. Eu debati com um amigo meu, falei, nossa, mas muito bom, sem dúvida, mas ele não é acadêmico, ele é um chefe de Estado. Não precisa ter texto nenhum, isso é uma bobagem. Às vezes intelectual gosta de texto, né? O cara é um estadista, o cara é ação política, precisa de ação. Vamos dizer, o Marx, a verdade se demonstra na prática. Então, terá. Então, com cuidado. Terreno não é brincadeira, né? E o Lula enfrentar esse pessoal fora e aqui dentro, né? Pelo amor de Deus, gente. É muito problema. Não é fácil, não.